cidadãos de bens de todo mundo, eu confesso que eu não me sinto confortável para fazer este vídeo. Nós estamos vivenciando o pior dia das crianças, eu acho que de toda a história. Eu não gostaria de fazer esse vídeo, mas o faço porque acredito que cada um de nós possa ajudar em confortar os corações de todas as pessoas que estão sofrendo com a guerra neste momento. Então, pensando em dar o meu quinhão para o conforto desses corações desalentados, eu quero começar falando que a mídia está empurrando o cidadão de bem naquela estratégia reacionária de que a guerra entre Hamas e Israel é um conflito entre direita e esquerda. Quem tem razão? O Hamas? Israel? Antes de nós providenciarmos qualquer reflexão e conclusão a esta batalha sangrenta e desproporcional e sem sentido que está ocorrendo, nós precisamos entender que não se trata apenas de Palestina e Israel. Se trata essencialmente do governo palestino e do governo atual de Israel. São governos que estão cometendo pecados. Então nós temos o Hamas é o governo da Palestina. Eles são políticos lá instalados e são políticos terroristas. São políticos psicopatas. Então, este é o governo da Palestina. É preciso separar, de certa forma, o joio do trigo. O governo nem sempre representa, em sua totalidade, e até mesmo proporcionalmente, aquele povo que ele governa. Porque depende da maneira que ele está governando. Se é uma ditadura, se há uma corrupção instalada, uma cleptocracia do terror instalada na Palestina, nós não podemos, de certa forma, culpar os palestinos. Então, se o Hamas não tem razão nesta guerra, então a gente deve pensar, então, o governo israelense tem razão? Lê do engano. Nem governo israelense do Bibi, o Bibi Netanyahu, para quem não sabe quem é o Bibi é aquele lobo em pele de cordeiro que está governando Israel, um governo globalista. Não podíamos esperar nada mais do que isso. Ele governou 4 governos seguidos durante 12 anos. Se retirou em 2021, retornou. É a 5ª vez que ele retorna. E essa última vez que ele retornou, ele se tornou o governo mais impopular da história de Israel. Há pelo menos 2 anos, ele está sofrendo de impopularidade, está sofrendo com manifestações abundantes em Israel. E isso era a semana passada, porque a guerra agora tem o quê? 4 dias de guerra? Não tem nem uma semana de guerra. Na semana passada ele era o governo mais impopular de Israel. E nessa semana, estando em guerra, ele passou de vilão a herói em menos de 10 segundos.
Isso é um padrão, hein? É um padrão que ocorre com todos os governos que deram errado em todo o mundo. Me faz lembrar lá a Argentina da Guerra das Malvinas, na época da ditadura argentina, que foi a ditadura mais sangrenta da América do Sul. Quando eles não conseguiam mais agradar naquele governo ditatorial, eles inventaram a Guerra das Malvinas para poder justificar a sua prorrogação no governo. E é isso que Bibi está fazendo. Ele quer justificar a sua prorrogação no governo. Existem 3 motivos que este governo está atuando em relação a esta guerra estúpida, que pode-se dizer que ela pode levar ao apocalipse, ao Armagedon. É uma guerra de Armagedon, de Apocalipse, sim. Então, o primeiro motivo é o mesmo que todos aqueles poderosos utilizaram para se manter por mais tempo, quando estavam enfrentando a impopularidade, né? Então, Bibi já garantiu a sua prorrogação no governo, enquanto estiver em guerra. O segundo motivo é porque a oposição em Israel estava prestes a derrubar este governo até semana passada. A oposição de chapéus brancos positivos, que existe em pelo menos 200 países do mundo. Este grupo é uma aliança que existe em pelo menos 200 países do mundo e tenta desbancar os globalistas, porque os globalistas não têm mais o que oferecer, não tem mais funcionalidade nenhuma em nenhum governo globalista do mundo, porque eles querem internacionalizar algo extremamente nocivo, que é dizimar a população de uma forma ou de outra através de seus governos, diminuir a população, limpeza étnica. Este é o papel dos globalistas. E não poderia ser diferente em Israel também. Assim como em qualquer um desses 200 países do mundo. Que este é um padrão também. Então ele vai ter carta branca para caçar agora a oposição, que são os chapéus brancos que estavam prestes a derrubá-lo, até semana passada. E nem uma semana sequer, 4 dias atrás, 5 dias atrás. Não se passou uma semana ainda. Não se passou uma semana ainda daquele inferno que o governo israelense estava vivendo. E do heroísmo, o pseudo-heroísmo que esse governo israelense está demonstrando agora. E tem um terceiro motivo que é o mais insano de todos. É o mais perigoso de todos. Porque os globalistas, eles estão preparados para o Apocalipse. Eles estão preparados para o Armagedon. Eles têm uma maneira de resetar. Eles têm uma programação de resetar a nossa civilização. Eles não querem mais 7, 8 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões, seja lá o que for, para o futuro. Eles querem 500 milhões, 1 bilhão no máximo, que seria a composição de servilidade que iria bater com a agenda deles. Então eles precisam fazer essa limpeza étnica. Porque é engraçado porque na guerra que está ocorrendo, as superelites deste governo, elas têm em qualquer guerra, existe uma logística do antes, o durante e o depois. Então, durante a guerra, as elites e as superelites do governo desse Bibi estariam bem acomodadas nos seus bunkers de luxo, bunkers bem profundos, são dumbs profundas,
8 quilômetros abaixo da superfície, são extremamente grandes, extremamente confortáveis, tem água à vontade, comida à vontade, águas termais, inclusive. O povo de Israel conta com vários abrigos, mas são abrigos superficiais. São basicamente acampamentos um pouco abaixo da superfície. E os seus caixotes de aço em determinados edifícios. Então, para aquele povo, os 9 milhões de pessoas que estão lá, né, que não são a elite nem a super elite de Israel, eles vão se esconder nos caixotes, se proteger nos caixotes de aço e nesses bunkers superficiais. Isso não é o suficiente para esse povo sobreviver a um holocausto nuclear. Um holocausto nuclear que eles querem, né, fomentar, que as elites globalistas de todo mundo querem fomentar, é um holocausto que utilizará bombas nucleares de fissão, armas DIL, que é a energia dirigida, o HARP, canhões sônicos, são extremamente destruidores. Eles lançam bário e alumínio na atmosfera, e aí pegam a arma dirigida, aquela de micro-ondas, lançam na atmosfera, a atmosfera pega fogo, por causa do bário e do alumínio. Isso é muito pior que uma bomba atômica. O estrago é maior. Isso me faz lembrar o Apocalipse em La Reina. Eu ainda estou um pouco sequelado do que aconteceu em Maui. Em termos fraternais, eu ainda estou um pouco sequelado. E então, o que ocorre é que esses bunkers de luxo são bem diferentes do que o povo israelense está usando agora. Muito diferente. São basicamente aqueles acampamentos que na hora da guerra mesmo, na hora que atacarem Israel, esses bunkers vão parecer aqueles alojamentos de verão do filme Sexta-feira 13, onde o Jason chegava e aterrorizava e matava todo mundo. Os caixotes de aço desses edifícios e esses bunkers superficiais não irão salvar o povo israelense. Mas as elites estão salvas. Porque eles têm alimentos, mais de 100 tipos de alimentos, que estão em conservas naturais. Mais de 100 tipos de alimentos. Nessas conservas que elas conservam o alimento já pronto para ser consumido. Não precisa nem aquecer o alimento. São conservadas por centenas de anos. É tecnologia que nós não estamos utilizando, somente eles, as super elites. Eles têm todo esse conforto. Eles têm toda essa capacidade. Então, durante a guerra vai ser isso. É a logística, né, do antes, durante e depois. Mas antes da guerra, eles já tinham negociado, essas elites, com governos da América do Sul, a sua realocação num período pós-holocausto nuclear. Isso já está sendo feito há muito mais tempo. Então, o que eu vou contar e que a mídia esconde, mas você pode investigar e você vai acabar encontrando isso, de uma forma ou de outra, é que anos atrás, Michelle Bachelet, quando era presidente do Chile, no seu segundo mandato, ela negociou com David Rockefeller, o homem que doou o seu terreno para a ONU, lá em Nova York. Então, alguns vão dizer, não, mas só doou o terreno, ele é filantropo. Não, ele não é filantropo, porque os poderosos do mundo não são filantropos. Os poderosos das instâncias de poder do mundo, eles são negociadores frios, negociadores psicopatas e perigosos. E se ele vai doar o espaço,
ele vai pensar assim: se eu sou o dono da bola, eu quero vencer esse jogo. Eu vou ser o jogador e o juiz ao mesmo tempo desse jogo. É assim que funciona nas instâncias de poder do mundo. Não existe fraternidade nem filantropia. Existe negociata, oculta, perigosa e desastrosa para a humanidade. Então eles negociaram uma grande área na Patagônia de 1.600 quilômetros, inclusive pega uma parte do litoral argentino, 1.600 quilômetros do litoral da Patagônia, chilena e argentina. Negociaram também o Parque Caruquinca. O Parque Caruquinca é uma ilha de 300 mil hectares na Terra do Fogo. Então, 1.600 quilômetros de litoral, mais 300 mil hectares, né? É uma zona maior do que Israel, isso. Maior do que Israel. Muito propício para receber as elites de Israel, as elites, num período pós-holocausto. Então, o que está ocorrendo é isso. E essa negociata se estender de um lado, tem o cara que cede as coisas e pede para ganhar o jogo. E do outro, aquele lá que também cedeu o espaço no seu país, sem a população do seu país saber, porque a coisa é feita de maneira com seus estratagemas, né, muito bem elaborados. Mas o Parque Caroquinca não pertence a Israel. O Parque Caroquinca e determinadas regiões da Patagônia pertence a uma agência científica, porque é uma agência científica que está fazendo pesquisas ecológicas na região da Patagônia. Mas é uma agência de fachada dos globalistas. É uma agência de fachada dos globalistas. E eles fazem essas experiências na região, e diga-se de passagem, essa região patagônica é a região onde tem a referência de ponto zero no ar mais puro do mundo, do planeta. Alguns vão dizer, mas o ar mais puro não é na Antártida? Não poderia ser na Antártida? Poderia, mas o que acontece é que eles fizeram tantos testes nucleares no hemisfério sul, no Atlântico Sul, durante 50, 70 anos, que o ar na Antártica já está pior do que a Patagônia. A Patagônia tem um ar melhor, mais puro, além de ser um lugar completamente idílico, um lugar belíssimo, onde você respira oxigênio puro. Então, tudo isso é elaborado, essa logística toda ela não é feita, né, aos poucos. Então, eu queria dizer que é difícil manifestar tudo isso que eu estou manifestando agora. É muito difícil, porque eles querem simplesmente jogar, querem que a gente acredite que é apenas um jogo entre esquerda e direita. A esquerda apoiando Hamas, a direita apoiando o governo de Israel. Mas eles não estão apoiando os palestinos e não estão apoiando os israelenses. Porque desta forma tudo se deturpa. Então, Michelle Bachelet ganhou, não, né, vamos dizer que é por acaso, ela hoje é autocomissariado, o trono de autocomissariado da ONU. Autocomissariado da ONU é o segundo, né, hierarquia mais importante da ONU. Só está abaixo do secretário-geral da ONU. Então, em termos de status, é como se ela fosse hoje a vice-presidente mundial, em termos de status, guardadas as suas devidas proporções, é claro. Isso já aconteceu em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil. Um ex-presidente nosso também foi lesa pátria, e ele cedeu também várias regiões, e ele ganhou
uma vaga no Comitê dos 300. O Comitê dos 300, para quem não sabe, é aquele comitê que manipula as rédeas da própria ONU, inclusive, por baixo do pano, por trás de todo o cenário. Então ele está lá hoje no Comitê dos 300, esse ex-presidente, eu não vou dizer o nome dele, mas vou dar uma dica. Apartamento de 60 milhões de dólares em Paris. Se você pesquisar, você vai chegar a quem é esse ex-presidente do Brasil. Então estão fazendo esse esquema com vários governos do mundo. E de olho na América do Sul, porque a América do Sul é o hemisfério que vai sobreviver, que não vai virar deserto depois do holocausto nuclear. Certo? Então, antes, durante e depois dessa logística já está garantido. Garantido para as nossas superelites. Para finalizar, é preciso que os chapéus brancos, que são a Aliança Ocidental, junto com a Sociedade Dragão Branco, que é a Aliança Oriental, que está atuando, e junto os chapéus brancos, Sociedade Dragão Branco, formam a Aliança da Terra, estão junto em mais de 200 países do mundo, eles precisam agir para que esta guerra no Oriente Médio hoje não tome tamanhas proporções apocalípticas e de Armagedon. Saudações do seu co-viajor.